Agora, com relação à doença de Munchausen, tem dois tipos dessa doença. Tem um segundo tipo, que é onde a pessoa é, doenças, tenta causar doenças em outra pessoa, em outrem. E isso aqui para mim também tem a ver com uma teoria para mim que é muito forte, que realmente eu acredito que de fato é o que tem a ver com a história do James e da Mary envolta todos os acontecimentos de Silent Hill. E aí, beleza? Mais vídeo aí no canal. Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre Silent Hill 2. Tivemos o remake aí. E é um jogo bem misterioso que muita gente já teorizou muita coisa sobre o jogo. E talvez eu tenha aí descoberto o real por trás do que realmente de fato aconteceu com o James e com a Mary, com base em algo que eu descobri, achei aí bem no início do jogo, logo no cemitério, pesquisei sobre, não vi nenhum lugar falar, inclusive tem um questionamento sobre uma informação, sobre essa informação que eu achei aí no início do jogo, porém só tem esse questionamento no Reddit com relação a essa informação que eu vou estar aí falando. Procurei várias informações sobre tudo que eu pesquisei, achei e fui descobrindo, e não achei de fato no YouTube nem no Google nada falando sobre. Pode ser que já tenha, por conta do jogo já ter muito tempo aí, já teve antes do remake, teve o 2 lá atrás, e tiveram muitas teorias sobre o que acontece com o James, o que acontece com a Mary, o que de fato está relacionado. Se o James matou a Mary, a doença por ela estar doente, ele não está aguentando mais, entre vários outras teorias sobre o jogo. Então pode ser que o que eu diga aqui já esteja na internet ou não. Até o momento eu não achei nada, fortes indícios aí de que essa minha teoria realmente seja de fato a real sobre o jogo. Porém, não irei bater aqui o martelo, não irei carimbar, só irei dizer que é uma teoria. Aí fica a critério de cada um de vocês, o que vocês vão achar sobre a teoria que eu vou estar trazendo para vocês. Se quiserem mais vídeos como esse, não esqueçam de deixar o like aí no canal. É o primeiro vídeo desse tipo que eu trago no canal. Meu canal é focado em jogos, gameplays e tudo mais, então eu nunca trago teorias relacionadas a jogos. Apesar de eu ter tido muita teoria com relação a muitos jogos, não é o tipo de vídeo que eu trago no canal. Mas se vocês gostarem e quiserem mais vídeo desse tipo, deixa aí no comentário, inclusive mais vídeos do Silent Hill 2 Remake com relação a teorias de coisas que acontecem no jogo. Vai depender do feedback, do comentário de vocês, se vocês comentarem que vocês querem mais vídeo desse tipo. E bom, bora lá. Antes de mais nada, eu preciso explicar aí para vocês o meu entendimento do que se passa no Silent Hill, do que acontece de fato. Lembrando que pode ser que tenham spoilers, então para quem ainda não jogou, joga aí um pouco o jogo, depois vocês dão uma olhada no vídeo, zero o jogo, a não ser que vocês não liguem para spoiler. Mas bom, no início do jogo, nós vemos aí o James chegando na Silent Hill, né? Ele chega ali, tudo dá a entender que ele pega um carro, dirige até lá, e aí ele estaciona o carro, e ali mostra ele no início dentro do banheiro, saindo do banheiro, e parando um pouco ali para pensar sobre o que está acontecendo com ele. Quando ele chega ali e encosta ali, fica prostrado e começa a pensar, em uma de suas falas ele fala sobre a maldita doença de Mary, da esposa dele que faleceu. E aí ele fala sobre a carta que ele recebeu dessa esposa que já havia falecido há um bom tempo, onde ela diz que espera ele na cidade de Silent Hill, que o que parece no jogo é uma cidade que eles ou queriam visitar ou eles constantemente visitavam para passar tempos ali juntos. De qualquer forma, é o local deles, dos dois, é o local que os dois ou queriam muito visitar ou já visitaram algumas vezes. Logo após, você pega o controle do personagem e começa a adentrar a cidade através da floresta. Muita neblina, que inclusive no jogo anterior já foi dito que essa neblina era utilizada para que fosse escondida ali a renderização do jogo. Na época, os equipamentos e até o desenvolvimento do jogo não era tão avançado quanto é hoje. Então,
como a renderização do jogo era algo muito datado, para que não aparecesse os objetos na frente do jogador ou não ficasse aquele cenário vazio lá na frente, invisível, enquanto eu estivesse renderizando, eles colocaram uma névoa bem densa no jogo, para que conforme o jogador fosse andando, o cenário à frente dele fosse aparecendo e sendo renderizado enquanto ele estava ali progredindo. Porém, eu acredito que essa névoa também se tornou parte da lore. É certeza, é um fato, já disseram isso, que era uma forma de cobrir esse defeito aí da época. Porém, com certeza essa névoa já se tornou parte da lore do jogo e tem muito a ver com relação ao personagem, a mente do personagem e também a parte espiritual que envolve o jogo Silent Hill 2. Conforme você vai andando, você pode perceber que a névoa vai acompanhando o personagem, o que dá grandes indícios de que pode ser algo relacionado à própria mente dele. É mais uma coisa, teoria minha, mas é algo que eu consegui tirar aí com relação à névoa. E também pode ser que já tenha algum vídeo falando sobre isso e tudo mais. Conforme você vai chegando na cidade, conforme você vai caminhando na floresta, você acha um poço. E dentro desse poço é o primeiro save do jogo. Quando ele olha para o poço, depois que você sai do poço, ele diz que sente como se tivesse alguma coisa palpando a mente dele, o cérebro dele, a cabeça dele. Nesse momento, para mim, aí já é teoria minha mesmo, não sei se tem outro lugar, mas é o que eu tirei aqui jogando o remake. Ali naquele momento ele está fazendo a passagem dele do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, do mundo físico para o mundo espiritual. E quando ele chega nesse poço, provavelmente ele está passando por uma autópsia. Aqui as coisas já começam a ficar um pouco mais macabras, porém é o que eu tirei de tudo isso. Quando mais pra frente você tem algumas cenas onde dá indícios de que provavelmente o James tirou a própria vida. Naquele momento ali em que ele estava ainda fazendo a transição do físico para o espiritual, muito provavelmente ele ainda tinha sentimentos, ainda tinham coisas acontecendo com ele nessa passagem que interferiam no mundo espiritual do mundo físico. Do mundo físico para o espiritual tinham coisas que ainda interferiam ali nessa passagem dele. A névoa claramente para mim demonstra isso, pois a mente dele ainda ninguém ainda tem ideia do que realmente acontece com relação à mente humana. Algo que é muito estudado hoje em dia. Ainda tem muitos estudos sobre isso com relação ao inconsciente da pessoa, o consciente da pessoa e tudo mais. Para mim, eu teorizo que nessa parte do jogo tenha muito a ver com isso, com a pessoa quando ela morre e está fazendo essa transição. Inclusive, tem aqui, fiz pesquisa sobre isso e aqui até diz que uma reviravolta para a ciência médica. Estudo recente desafiou a crença comum de que o cérebro se desativa durante a morte. Suas descobertas revelam um aumento significativo na atividade cerebral em momentos críticos, gerando dúvidas sobre o que realmente ocorre nos últimos momentos da vida. Então, mesmo quando a pessoa morre, ainda há algumas atividades cerebrais. E aqui nada mais é isso, nada mais é do que isso. Ele está fazendo essa transição e no momento que ele está ali fazendo a transição do físico para o mundo espiritual, coisas do físico interferem no espiritual e provavelmente essa parte, para mim, na minha teoria, é de que ali ele está sofrendo uma autópsia. Quando os médicos estão abrindo a cabeça ali, mexendo na cabeça dele, ele sente isso no mundo espiritual. E aí vem essa fala dele. Depois disso você começa a caminhar, você também ouve alguns barulhos estranhos ali enquanto você caminha, bem estranhos de fato, que podem ali dar a entender que podem ser ali as criaturas que estão começando as criaturas do mundo espiritual que estão começando ali a ter mais acesso ao James por conta dessa transição dele do físico para o espiritual, ou pode ser também que ele ainda esteja ali ouvindo sons que ele estaria ouvindo no mundo físico, porém como o corpo dele está ali em colapso, esses sons se misturam com sons da realidade. Esses sons não são tão claros assim para ele e acabam se tornando sons monstruosos.
Mas se você reparar bem, conforme você vai andando, você ouve alguns sons ali de criar sons estranhos que poderiam ser associados ali por ele estar no mato, poderiam ser associados a animais. Porém, como eu já deixei bem claro aqui, para mim, ele não está realmente ali. Ele não está no mundo físico, ele está no mundo espiritual fazendo transição. Então aquele mato ali é só algo da mente dele. É algo criado pela mente dele, é algo criado na cabeça dele, devido a ele e a Mary ter esse vínculo aí com Silent Hill, com toda essa cidade e com a natureza que ali é evidente que tem. E conforme você vai caminhando, dado o momento, você chega em um cemitério. Quando você chega nesse cemitério, você dá de cara com uma moça que ali está. Ela está ali olhando para uma lápide. E aí você chega de fino, quando o James chega de fino, e acaba até assustando ela, os dois se assustam ali. E o nome dessa moça é Angela, e ela fala ali um pouco com ele e tudo mais. Ele está em dúvida sobre onde ele está. Ele se sente perdido e tudo mais. Aí ele pergunta para ela onde ele deve ir e tudo mais. Ela até fala onde ele deve ir. Eles têm um momento de conversa ali, onde eles conversam sobre algumas coisas. E ela até alega aí que essa cidade é estranha, é perigosa, que ele não deveria ir e tudo mais. Nesse cemitério é onde eu realmente achei aí a pista do que realmente poderia ser está acontecendo ali com o James, de fato, o que ocorreu antes dele estar fazendo essa transição, que eu falei para vocês, o que ocorreu lá atrás, o que está fazendo ele ir para Silent Hill. Porém, aqui eu preciso de falar para vocês aí também algo que é bem importante para essa teoria minha, que é algo que eu acredito. Nesse cemitério, quando você dá de cara com a Angela, ali parece que eles estão numa sala de espera, dá muito a entender isso. Eu não sei se vocês já se sentiram assim, quando vocês chegam no local, sei lá, para fazer uma entrevista, alguma coisa do tipo, entrevista de emprego, seja lá o que for. E quando você chega nesse local que você nunca esteve antes, você se sente meio perdido, você sente como se você nunca esteve ali, é a primeira vez que você esteve nesse local. Caso você já não estivesse antes ido neste local. Você se sente dessa mesma forma, você se sente perdido, você chega ali, se tem alguém ali, você acaba se aproximando dessa pessoa, conversando com ela, até perguntando, muitas vezes, se você não tem muita informação, de onde você deveria ir, onde que você deveria ir para fazer tal coisa, e muitas vezes aquela pessoa, como você está ali, meio perdida, mas ela tem mais informações que você. E é muito o que eu senti nesse diálogo entre os dois ali, quando o James chega. Eles estão numa sala de espera, que eles estão no local ali esperando por algo, estão indo atrás de algo, e isso pode ter a ver muito com essa parte de transição, que ali no caso seria a alma deles, não seriam eles no plano físico, seriam a alma deles, e ali no caso eles estão em uma das partes onde a alma espera para continuar o seu caminho. E o cemitério passa muito disso também, não apenas de um local onde a pessoa está descansando, mas em algumas religiões e tudo mais, como se fosse um local onde a pessoa de fato vai deixar o plano físico e vai ir para outro plano, que seria o espiritual, onde as pessoas se despedem ali da pessoa ali que morreu e tudo mais, tem toda aquela cerimônia de adeus e das pessoas realmente se despedindo da pessoa, e o cemitério me passa muito isso. Então nessa parte aqui, para mim, o que fica é isso, é realmente eles ali partindo do plano físico, do plano espiritual do plano físico para o espiritual, e ali são a alma dos dois neste momento aí de despedida. Em outra lápide podemos ver o nome Alastor Brank. Pesquisei o nome, as datas eu não achei muita coisa, mas o nome é referente a um demônio cujo ele pune aqueles que atentam contra a família, que cometem crime contra a família. Inclusive nesse cemitério, se vocês olharem as lápides, boa parte delas estão bem apagadas, você não consegue ver nada. E assim, boa parte delas realmente, o que me parece é que não tem nada mesmo, é que nada foi escrito ali. Porque assim, você pode falar, foi o tempo, mas algumas delas que tem escrito, inclusive uma delas tem a ver com essa teoria. Muitas dessas lápides que estão ali com letras, com alguma coisa que dá para você entender ali muito pouco,
dá para perceber que elas estão desgastadas e tudo mais, porém tem alguma coisa nela, você consegue ver nelas, mas a maioria ali você não vê nada. Para mim, tem algumas teorias de que Silent Hill poderia ser um mundo que fica entre o céu e entre o inferno, poderia ser o inferno. Tem essas duas teorias que eu quis trazer aqui no vídeo. Para mim, eu vou ser mais direto, eu vou dizer logo que eu acho que é Silent Hill. E aí já entraria um spoiler. Eu acredito que Silent Hill é o inferno devido às coisas que acontecem ao decorrer do jogo, os monstros, o que acontece ali, o que você vê durante o jogo, coisas que eu posso trazer mais a fundo dependendo do feedback. Mas seja lá como você vê aí, purgatório e tudo mais, essas pessoas estão indo para o mesmo local, para o mesmo purgatório, para o mesmo inferno. São almas que vão ali passar pelos horrores do mesmo inferno. Bom, conforme eu fui explorando e tudo mais esse local, esse cemitério, eu vi algumas coisas interessantes. Uma delas é uma capela que tem ali perto, que você tem acesso indo pelo canto ali, andando pelo canto, indo pela esquerda. Eu consegui ter acesso a essa capela, e uma coisa que me deixou intrigado foi a janela dessa capela. Silent Hill Remake 2 Remake saiu agora em 2024, então os caras já têm muita experiência em desenvolvimento, e nós já estamos avançados o suficiente para que essa janela aí, que me causou essa intriga, a janela dessa capela, tivesse um aspecto muito mais parecido com o que nós vemos em capelas de cemitério mais antigas, de madeira e tudo mais. Porém, quando você chega, você vê o aspecto dela é como se ela tivesse sendo estilhaçada, como se fosse vidro. Não é como se fosse madeira mesmo. Ela é de madeira, era para ter esse aspecto de madeira, até mais você poderia falar, o jogo é antigo e tudo mais. O jogo Silent Hill 2 é antigo, mas o remake ele é atual. E muito provavelmente, se eles quisessem, eles teriam dado esse aspecto de madeira antiga e tudo mais, sem fazer esse estilhaço por conta de o jogo ser antigo e tudo mais. O jogo é atual. Então foi uma escolha deles deixar esse estilhaço, esse aspecto de vidro, numa janela que, se você olhar bem, claramente é de madeira. E por quê? Eu vou falar aqui o que eu teorizo disso. É que muito provavelmente isso aí tem a ver com aquilo que eu falei da mente. Isso daí é a mente do James. Isso daí representa a mente dele. Esse bug aí nessa janela seria a mente dele ali, o cérebro dele deixando de funcionar, o corpo dele entrando em colapso. E aí o mundo espiritual entra em conflito com o físico e causa esse bug, que seria a mente dele se quebrando aí, as memórias dele e tudo mais, sofrendo meio que um colapso mesmo. E aí tem essa janela aí, com esse aspecto, uma janela de madeira com aspecto como se fosse uma janela de vidro, rachando e se estilhaçando. Mesmo sendo uma janela de madeira, esse efeito, para mim, tem a ver com isso, com a mente dele, com o cérebro dele aí fazendo essa transição e tendo esse conflito entre o colapso que ele está tendo no mundo real e o mundo espiritual, o mundo físico e espiritual. E aí eu vi algumas lápides, eu saí olhando todas as lápides, boa parte delas não tem nada, algumas tem alguns riscos bem... você não consegue entender o que está ali, e eu consegui, em algumas delas, perceber algo que inclusive acontece mais de uma vez, é um padrão, que é o aparecimento do nome Cecília Dunstan. Esse nome aparece em mais de uma lápide, inclusive uma das lápides que aparece é bem sinistra. Eu vou estar falando sobre ela agora, mas tem uma lápide que aparece que esse nome fica bem evidente, dá para você ver claramente esse nome, e embaixo do nome tem algumas datas, que eu vou aqui falar um pouco mais adiante sobre isso daqui, porém antes eu vou falar sobre a outra lápide que é mais sinistra, que é um negócio bem curioso. Quando você vai indo para frente tem um lago, e conforme você vai olhando e indo para o canto direito do lago,
Você chega em uma lápide onde do lado tem um túmulo cavado. Nesse túmulo tem água, tem uma pá, e do lado desse túmulo tem esse mesmo nome, Cecilia Dust, que inclusive essa lápide foi a primeira que eu vi e eu não sabia nada, tentei pesquisar o que era, não consegui achar. Achei algumas coisas, mas não tinha nada a ver com o que de fato era esse nome, mas é o nome Cecilia Dustin, porém ali ele está bem apagado e você não consegue ver direito, porém você vê o número 800 e você vê ali também algumas letras do alfabeto que dá tudo a entender, inclusive o sobrenome ali, Dustin, está quase que bem perceptível que é o mesmo nome. E aí você tem essa lápide do lado, e eu teorizo que aquilo ali tem a ver com algo que o James fez no plano físico ali antes de se matar. Entra em questão algo que realmente torna o James alguém criminoso, alguém que realmente fez algo tenebroso. E provavelmente esse túmulo aí, uma das teorias que eu tenho é de que possa ter envolvimento com o que ele fez no plano físico, mas também com algo relacionado ao plano espiritual, a crenças e tudo mais. Porém, eu vou falar aqui o do físico. O do físico seria o túmulo onde provavelmente o James enterrou a Mary. Se você pesquisa Cecilia Dust, você não acha nada. Eu pesquisei esse nome. A única coisa que eu achei foi algumas coisas no Reddit. Achei uma postagem no Reddit sobre isso. E mais duas coisas. Foram só essas três coisas que eu achei quando eu pesquisei o nome Cecilia Dustin e Silent Hill 2. Não achei mais nada no Google. E esse que eu achei do Reddit é justamente falando sobre isso que eu estou teorizando aqui junto com vocês. Sobre esse nome que apareceu aí no cemitério e tudo mais. Então não tem muita informação sobre esse nome. Esse nome pode muito bem ser algo relacionado a simplesmente eles quererem esconder o que de fato é a relação disso daí com o James, o que de fato é a pessoa que estaria ali. Uma forma deles quererem cobrir, ou também pode ter uma outra teoria que eu teorizo sobre isso. Que ali, como o James não tem tanto conhecimento sobre as coisas e a mente dele está entrando em colapso, a mente dele não está legal, ele está fazendo essa transição que eu já expliquei no vídeo. Muito provavelmente pode ter acontecido da mente dele ter misturado coisas que aconteceram, coisas que ele tem conhecimento da vida real, históricas e tudo mais, e ter misturado tudo isso e ter vindo esse nome Cecilia Dust, como também pode ser algo relacionado ao jogo. Porém aqui eu vou ficar só nessas teorias, porque são as teorias que eu preciso falar aqui, que eu acho pertinente falar para vocês com relação ao jogo. Agora, aquele túmulo poderia não necessariamente ser em Silent Hill. Poderia ser, poderia. Mas poderia também não ser. Eu teorizo que sim, que foi em Silent Hill, que foi lá que ele enterrou a Mary. E bom, agora eu vou pro túmulo onde realmente ali você consegue entender e ver o nome claramente da Cecilia Dust. Depois desse túmulo, depois disso aí que eu vi, inclusive é bem sinistro, tá cheio de água ali, é bem estranho. Depois que eu saí desse túmulo, eu achei o outro túmulo, eu achei a lápide, onde tem ali, a lápide tá clara, dá para você ver perfeitamente o nome Cecilia Dust, e embaixo do nome tem ali alguns anos, como se ela tivesse morrido em tal ano, e como se ela tivesse nascido em tal ano e morrido em tal ano. E aí esse túmulo está bem preservado até, você consegue ver bem os detalhes dele. Ele não está quebrado, não está todo destruído como os outros, ele está bem mais preservado. E eu pesquisei não só o nome, como eu já falei, mas eu pesquisei essas datas. E se você fizer uma pesquisa com relação ao nome, você não vai achar nada. Você tem que fazer uma pesquisa muito bem aprofundada, muito bem separada. Se você pesquisar as datas, as duas datas em si, elas não têm muita coisa a ver, você não vai achar nada na internet. Porém, se você separar as datas e pesquisar uma por uma, você acha coisas. Com relação ao nome Cecilia Dust, você não acha. Porém, aqui fica muito forte uma das minhas teorias de que eles realmente usaram esse nome simplesmente para esconder nomes que aconteceram, nomes históricos, nome de pessoas, inclusive pessoas
que já existiram, que tiveram aqui junto com nós, que estiveram aqui na Terra vivas, e acontecimentos históricos, e também o nome da Mary. O que deixa isso bem forte é que se você procurar o nome você não acha nada, porém, se você procurar as datas, que seria 1782 e 1840, lá eu vou explicar bem para vocês como que está. Vocês vão estar vendo aí tudo, o vídeo, vou editar, vai demorar pra caramba, mas eu vou pôr para vocês cada parte e tudo mais. Mas vocês vão estar vendo aí Cecília Dustin, eu não sei pronunciar direito, e embaixo está 1782 e a 1840. Se você pesquisar 1782, você vai achar uma pessoa que é bem misteriosa, que nasceu, no Wikipedia diz que ela nasceu nessa data, porém não sabe-se direito muito quando ela nasceu e tudo mais. E 1840, se você pesquisar, você vai ver que é algo histórico, algo que aconteceu e tem a ver com Silent Hill. Eu vou começar falando para vocês sobre 1840. Inclusive, provavelmente aí vai estar tendo uma transição e vai estar mostrando aí a pesquisa que eu fiz. Bom, essa data 1840 é relacionada a uma prisão que existiu aí em Silent Hill. E aqui eu vou estar mostrando para vocês. Aqui fala sobre Silent Hill, a origem e tudo mais. Com relação a Silent Hill, a cidade de Silent Hill, eu posso estar trazendo para vocês teorias, inclusive eu estou lendo aqui a origem dela em outro vídeo. Aqui não entra em questão porque o que eu quero explicar é as datas. E aqui diz que em 1830 começa a remoção forçada dos índios nativos que ali tinham em Silent Hill. Sabe-se o que aconteceu lá, que teve bastante guerra e tudo mais, colonização, vários índios nativos foram mortos, teve muito conflito ali em Silent Hill neste período. E aí, em 1830, começa a remoção forçada dos índios nativos e por volta de 1840, a prisão de Silent Hill é fechada. E sobre esse terreno é construída a Sociedade Histórica de Silent Hill, que reúne documentos e obras de artes da origem da cidade. Essa prisão aqui, ela aparece no jogo, ela é bem importante para a lore do jogo, para teorias, e essa data relacionada é quando essa prisão é fechada. Ou seja, ali na lápide, as datas que tem é 1782, como se tivesse nascido, e 1840, como se tivesse morrido. E justamente 1840 é quando essa prisão de Silent Hill, da cidade mesmo de Silent Hill, que existiu, quando essa prisão foi fechada. Então tem a ver com esta prisão. E aqui eu vou falar um pouco aí sobre a prisão também, mostrar para vocês que eu acho bem importante. Quando estoura a guerra de 1812, a cidade é repovoada com uma colônia de prisão. Então a prisão Silent Hill, um dos locais do segundo jogo, é construída e só então a cidade recebe o nome de Silent Hill. Muitas pessoas morreram nessa terra e por causa dos pensamentos e sentimentos dos prisioneiros, a energia original da cidade foi gradualmente aumentada e distorcida. Essa prisão aí é uma prisão com muito mistério, com muita coisa estranha e negativa em volta dela. E é uma das datas que aparecem na lápide. E vamos para a data de 1782, que aparece na lápide. Bom, eu pesquisei o nome, não achei nada, como eu falei para vocês. A data, se vocês pesquisar ela em si separado, vai aparecer um monte de coisa. Mas tem uma coisa que eu achei bem, assim, que tem muita relação com o jogo, não só com relação a nome, mas com relação a toda a atmosfera de terror. No Wikipedia foi em 1782, uns eventos que são os acontecimentos mais históricos, na parte de nascimento. Aqui em dezembro tem a rainha Doutora Maria, mas isso daí para mim não tem tanto a ver assim. Mas na parte de nascimentos, 10 de setembro, tem o nascimento de Mary LeVoux, rainha do Voodoo, 1881. Inclusive, é muito misterioso, essa mulher aqui foi muito misteriosa. Quando eu pesquisei sobre ela, tem coisas confusas, tem coisas sombrias sobre ela, de verdade mesmo, que poderiam muito ter a ver com a lore de Silent Hill.
E uma das primeiras coisas assim que eu vi que me causou estranheza foi com relação à data de nascimento dela. Na data de nascimento dela diz que não se tem ideia ao certo se realmente a data de nascimento dela está certa. Porém, quando você pesquisa no Wikipedia 1782 em nascimentos, tem aqui 10 de setembro, Mary LeVoux. Mary LeVoux, ou seja, a data que aparece na lápide 1782 poderia ser o nascimento dessa pessoa aqui, Mary LeVoux, que foi uma pessoa aí que ficou muito bem conhecida na história. Porém, quando você abre aqui o Wikipedia dela, o nascimento dela está 1801. Então não se sabe ao certo qual que são as datas exatas, porém pode ter muito a ver com o jogo. Pode ser que eles fizeram isso propositalmente para causar essa confusão, para causar esse mistério. Mas se você pesquisar 1782, um dos eventos históricos é o nascimento de Mary LeVoux em 10 de setembro de 1782. Porém, quando você vai no Wikipedia dela, diz que o nascimento dela é 1801. Aí, quando você pesquisa mais sobre essa personagem aqui, sobre essa pessoa, eu falo personagem porque, para mim, tem a ver com o que é a Mary lá no jogo. Mas quando você pesquisa sobre a pessoa que existiu, tem coisas bem sinistras sobre ela. A minha teoria é de que realmente isso aqui, essa mulher aqui que existiu, tem muito a ver com a Mary do jogo, com a parte espiritual, com a parte mais ali de espiritualidade, a parte de terror do jogo, toda a lore ali depois quando ele entra em Silent Hill tem muito a ver com essa personagem, com essa pessoa aqui, a Mary, a mulher dele. Vou estar vendo aqui junto com vocês o que para mim de fato vincula essa data, essa pessoa ao que acontece no Silent Hill. Ainda não chegamos na parte que eu quero chegar, mas eu preciso explicar tudo isso porque tem a ver. A origem de Mary é incerta. Supõe-se que ela tenha nascido em 1801, no bairro francês de French Quarter, localizado na cidade estadunidense de Nova Orleans, Louisiana, e que seja filha de um de uma ex-escrava com o prefeito local Charles LeVoux. Casou-se com Jake Sparris, um negro livre, em 4 de agosto de 1819. Sua certidão de casamento foi conservada na Catedral de St. Louis, Nova Orleans. Mary Parris morreu em 1820, em circunstâncias não explicadas. Após sua morte, Mary LeVoux tornou-se cabeleireira. O M. Parris seria o marido dela, né? Mary LeVoux tornou-se cabeleireira e trabalhou para familiares brancas abastadas, ou seja, trabalhava para o pessoal de dinheiro ali. Ela arranjou um amante, Louis Christopher Domine de Gleipion. Minha pronúncia deve estar uma merda, mas releve. Com quem viveu até a morte dele em 1835, bem próximo a 1840. Sobre sua carreira como paranormal, pouco pode ser dito conclusivamente. Diz-se que tinha uma cobra chamada Zumbi. Tradições orais sugerem que a parte oculta de sua magia era uma mistura sincrética de crenças católicas com espíritos de cultos africanos e outros conceitos religiosos. Aqui, se vocês quiserem ler direito, vocês podem estar lendo, mas o básico é que é algo relacionado a religiões, e aí tem uma mistura de crenças católicas com crenças africanas. E isso, no jogo, assim, conforme você vai passando pelo jogo, você vê coisas misturadas. Você pode ver coisas ali. Maioria das coisas tem muito a ver com crenças ali que dá a entender coisas mais católicas, porém algumas coisas ou outras você vê que pode ter a ver muito com relação à religião africanas. E esse sincrética aqui tem muito a ver com isso, com ser uma coisa que reúne aí mais de um tipo de pensamento aí, de doutrina religiosa. Alega-se também que seu suposto poder mágico provinha na verdade de uma rede de informações nas casas dos figurões na quais ela tinha trabalhado como cabeleireira, e que ela era dona de um bordel.
se vocês chegaram a certa parte desse jogo, se vocês avançaram até certa parte desse jogo, vocês viram, aqui já fica mais um alerta de spoiler aí pra vocês. Vocês viram que ele ali, quando ele entra ali em Silent Hill, ele tem ali um contato com uma personagem que chama Maria, que dá muito a entender que seria Mary, mas em uma outra versão da Mary. E essa Maria, ela anda com umas roupas bem assim chamativas. Em dado momento, vocês passeiam por um hotel, coisas que eu já tenho muita teoria aí para falar para vocês em outro vídeo também. Eles transicionam, eles passam por um motel, e esse motel tem muitos significados aí, tanto significados de sexuais e tudo mais, como outros tipos de significados que aí fica para outro vídeo. E, dado momento, eles chegam num bordel. Eles chegam num bordel ali e eles têm alguns diálogos. E essa mulher aqui, essa Mary Levu, ela era dona de um bordel. O que deixa ainda mais forte que realmente essa lápide e esse nome que deveria estar aí está apenas acobertando nomes que eles não queriam pôr ali evidente para a gente saber o que realmente tem a ver. Eles queriam realmente causar um mistério. Essa é uma das teorias que eu tenho. Então eles colocaram esse nome ali em cima para cobertar relações realmente ali de coisas reais, históricas e de coisas fictícias do próprio jogo com relação à lore em volta de James e Mary. Ela especializou-se em obter informações privilegiadas de seus patrões, ricos ao aparentemente instaurar medo nos servos desses a quem ela curava de males misteriosos, os quais ela pode ter causado ou sugerido numa espécie de síndrome de Munchausen profissional. Cheguei numa parte aqui crucial para minha teoria do que realmente aconteceu aí com o James e com a Mary. Aqui diz que ela poderia ela mesma ter causado esses males que ela teria curado nos pacientes dela. E essa síndrome de Munchausen é nada mais, nada menos do que uma síndrome onde a pessoa ela causa doença a si própria. Ela tem assim ela realmente pensa que ela é doente, que ela tem uma doença ou que ela quer ter uma doença, a ponto de, nos casos mais hardcores assim, a pessoa realmente se mutilar, se causar danos para realmente ter uma doença. E aí eu vou estar até lendo aqui para vocês, ó, síndrome de Munchausen é um transtorno factício, ou seja, os indivíduos fingem ou causam a si mesmo doenças ou traumas psicológicos para chamar atenção ou simpatia a eles. Sintomas podem ser induzidos por drogas, toxinas ou objetos para simular uma doença e convencer os outros. Aqui você pode falar, mas aí o que tem a ver isso daí? Tenho duas teorias. Uma, a Mary poderia ter essa síndrome de Munchausen e ela mesma ali ficar causando doença ela própria, ali se machucando, e aí essa doença maldita de que tanto o James fala seria essa síndrome de Munchausen e não algum câncer, alguma coisa do tipo que tenha matado ela. E aí no caso, poderia o James ter matado ela por não ter aguentado, que é uma das teorias que já tem na internet, ou ela mesma acabado ali causando a própria morte dela por conta de tentar ali se mutilar, tentar causar doenças a si própria, ela ter ali acabado falecendo, e se ela mesma causar a própria morte dela, o que corroboraria numa teoria minha com relação a ela, do porquê ela poderia ali estar no inferno ou não. Caso ela estivesse no inferno, isso aí corroboraria, porque uma das coisas que diz ali que a pessoa pode ir para o inferno e tudo mais é a pessoa tirar a própria vida. Então, se ela tivesse tirado a própria vida, faria sentido a Mary estar ali no inferno vagando ali. E aí tem várias outras teorias em cima disso que eu não vou estar trazendo nesse vídeo, porque não é o que eu estou querendo destrinchar aqui.
Porém, com todavia, tem uma outra coisa que aí eu tenho uma outra teoria sobre isso, sobre essa doença que é com relação a uma outra versão dessa doença. Aqui embaixo fala que em 1016 de 1881 os jornais de Nova Orleans publicaram que Mary... Vou continuar lendo sobre a personagem, porque tem coisas interessantes aqui que para mim é importante eu falar, e aí um pouco mais à frente vai ter mais uma coisa que eu vou estar falando sobre essa doença. Em 16 de junho de 1881, que tem a ver com uma outra teoria minha, os jornais de Nova Orleans publicaram que Mary LeVoux havia morrido. Isto é digno de nota, porque ela teria continuado a ser vista na cidade após esta data. Quando você chega na cidade, você vê a Maria vagando pela cidade, você tem conhecimento dela. Isso aqui tem muito a ver com essa lenda aqui dela continuar, depois de morta, a Maria LeVoux, a Mary LeVoux, ter continuado sendo avistada andando na cidade aí. Afirma-se que uma de suas filhas, com Amy Glampion, assumiu seu nome e prosseguiu com a prática mágica após a morte dela. Ou seja, isso aqui também tem muito a ver, porque uma filha, algumas pessoas afirmaram que a filha dela tomou o nome dela e fingiu ser ela ali andando nas noites da cidade. Então tudo isso é muito sinistro e tem muito a ver com o que acontece no jogo. Mary LeVoux foi sepultada no cemitério de São Louis, em Nova Orleans, na cripta da família Glampion. A tumba continua a atrair visitantes que desenham 3 cruzes, X e X na lateral, esperando que o espírito dela lhes conceda a realização de um desejo. Ela aparece em muitas ficções, muitas coisas, livros e tal, filmes e tudo mais, porém ela também aparece em jogos de computador. E aqui não fala que ela aparece em Silent Hill, porém ela já apareceu em alguns jogos. O que dá a entender que eles possam também, aí o pessoal do Silent Hill possa ter pego aí essa personagem e ter colocado no jogo deles. Então aqui teria mais um terceiro jogo, que seria Silent Hill 2. Agora, com relação à doença de Munchausen, tem 2 tipos dessa doença. Tem um segundo tipo, que é onde a pessoa causa doenças, tenta causar doenças em outra pessoa, em outrem. E isso aqui para mim também tem a ver com uma teoria para mim que é muito forte, que realmente eu acredito que de fato é o que tem a ver com a história do James e da Mary em volta a todos os acontecimentos de Silent Hill. Aqui, ó, por procuração. Inclusive tem mais uma coisa que eu quero falar sobre essa doença, mas primeiro eu vou falar disso aqui. Síndrome de Munchausen por procuração, comumente chamado em inglês de by proxy, é uma variante da doença em que, ao invés de provocar em si os sintomas, o portador causa ou simula a doença em outra pessoa, geralmente uma criança sob os seus cuidados, e foi descrito originalmente pela pediatra Roy Meadow. Aqui fala um pouco sobre a doença. Aqui em 1950, Dr. Richard Archer, o pai de foi o primeiro em descrever um padrão de alto dano onde os indivíduos fabricavam histórias, sinais e sintomas de doenças, lembrando o barão de Munchausen. Archer nomeou essa condição com síndrome de Munchausen. Originalmente esse termo era usado para desordens fictícias, porém agora é considerado que é um grupo extenso de desordens fictícias, então se abrangeu bastante. E o diagnóstico de síndrome de Munchausen é reservado apenas para a forma mais severa, onde a simulação de doença é uma atividade central da vida da pessoa afetada. No caso de Folie-à-Deux, os sintomas são apenas psiquiátricos e causados por um relacionamento patológico com outra pessoa. Tem muito a ver com esse relacionamento dos dois, do James e da Mary. Aí é que eu vou ler um pouco. Transtorno Folie-à-Deux, transtorno psicótico induzido ou transtorno psicótico compartido. É uma síndrome psiquiátrica na qual os sintomas psicóticos são compartilhados por 2 pessoas, geralmente da mesma família ou próximas. Quando a família tem uma estrutura psicótica, pode ser chamado de folie en famille. Esse termo deve ser usado para descrever a relação psicopatológica independente dos diagnósticos individuais dos envolvidos. Ou seja, velho, isso aqui dá muito a entender. Agora eu vou para a questão em si. Teoria de que do que está envolto ao James e a Mary.
Muito provavelmente, para mim, o James tem essa doença, ou teve, né, já que ele já não está mais vivo. E o que ele fazia? Ele causava essa doença a Mary. Ele machucava a Mary, causava danos a Mary e tudo mais. É uma das teorias aí que eu acho bem forte. E aí, o que acontece? Conforme ele foi ficando mais... essa doença foi dominando mais ele, com o tempo, muito provavelmente, ele acabou causando a morte da Mary. Inclusive, se você lerem aqui, ó, Folie à deux, do francês Loucura a dois. Então, muito provavelmente, para mim, aqui eu vou entrar na teoria que, para mim, na minha opinião, é o que realmente está envolto a história do James e a Mary, o que causou a morte dos dois, o que fudeu tudo, destruiu tudo, e foi essa doença aqui, essa segunda versão da doença de síndrome de Cushing, que é a Folie à deux, que é a loucura 2, quando dois indivíduos eles têm essa mesma síndrome. E para mim, essa maldita doença que o James fala no início, os dois compartilham da mesma, ele e a Mary. E é isso que causa a morte dos dois. Muito provavelmente o James e a Mary, tendo essa doença, os dois, eles causavam doença a si próprios. Eles, assim como a Mary deveria causar doença a ela própria, o James, por ter esse transtorno, ele causava doença a ela. De alguma forma, ele tentava causar doenças a ela. Como já eu li aqui com vocês, que a pessoa que tem essa Folie à deux, que é essas outras versões, ela causa dano ao trem. Inclusive aqui fala, se vocês lerem aqui, vocês podem ler depois, eu vou estar colocando o link na descrição, mas tem aqui uma história antiga que aconteceu, onde uma mãe mata um filho, ele morre com 5 anos, e é antigo já esse acontecimento. É bem antigo mesmo, e ela vai envenenando ele até ele morrer, tentando causar doenças nele. Muito provavelmente o James também tinha essa doença, assim como a Mary, os dois tinham por essa Folie à deux, que é a versão onde os dois compartilham, as duas pessoas ali que têm proximidade, que são envolvidos, e os dois eram marido e mulher, né? Os dois tinham essa doença aí, compartilhavam dessa doença. Os dois causavam doenças a si próprios, até o momento em que, muito provavelmente, o James acabou matando a Mary, causando doenças a ela. Essa é a segunda versão. Tem a primeira que eu falei para vocês, que ela pode ter se matado, porém, essa para mim é a verdade. Para mim, na minha opinião, essa teoria aqui que eu tenho na minha cabeça é o que está por trás da real do que aconteceu com o James e com a Mary. Muito provavelmente o James tem essa doença também, assim como a Mary. Os dois compartilham da mesma doença. Os dois foram causando doenças ali a si próprios. Ele causando a Mary causando a si próprio. E nessa dilema familiar aí, nesse vínculo entre os dois, doentia aí, onde os dois eram doentes, eles acabaram causando a morte deles próprios. A Mary morreu primeiro, como o jogo indica, né? Ela morreu primeiro, então chegou num ápice, chegou num extremo dessa doença, onde o James acabou aí matando a Mary, ou ela se matando. Eu acho que ele acabou matando. Todos os indícios que o jogo dá é que ele, nessas tentativas aí de causar doenças nela, acabou matando ela. E aí tem todo o acontecimento em volta do jogo. Porém, ele também tinha essa doença e provavelmente ele também causava dano a si próprio. Durante o jogo é mostrado aí que ele se toca, que ele se olha ali no espelho. Ele é bem pálido, ele tá bem pálido, a personalidade dele é bem de doente mesmo. Então muito provavelmente os dois ali tinham esse vínculo aí com essa doença, dos dois ficarem ali um causando, tentando causar doença no outro, mas quem faleceu primeiro foi a Mary, quem pereceu primeiro foi a Mary e depois ele. Mas pode ser que por conta dela ter se matado, dela ter morrido primeiro, dele ter visto a morte dela ter morrido primeiro, ele ter tido ali uma depressão e ter se matado, porque essa doença também tem muito a ver com depressão.
Também tem aí casos que coligam essa doença com a pessoa ter tido depressão e ter desenvolvido essa doença, ou ter tido essa doença e ter desenvolvido depressão, e o James ter tirado a própria vida, inclusive em uma parte do jogo, que mais um spoiler aí, inclusive eu posso estar falando mais sobre em outro vídeo, dependendo do feedback, mas em uma parte do jogo você vê um cara ali coberto num sofá morto na frente de uma TV. Muito provavelmente ali pra mim é o James, depois que ele tira a vida dele, dando um tiro na própria cabeça, e corrobora com a outra teoria minha lá, de que era uma autópsia feita na cabeça dele pelo médico.